Vem agora, Espírito Santo, para falar conosco, e vem em tua glória. Nós ansiamos por isso, ansiamos pela tua vinda, agora e sempre. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Privilégio estar aqui de novo com vocês no culto da manhã. Hoje eu pretendo que a mensagem seja bem simples, bem objetiva, mas eu creio que bem impactante de Deus para mim e para você. Coisa difícil é encontrar gente com iniciativa hoje em dia. Aliás, hoje em dia não. Desde que eu era adolescente, que eu ouço essa história de que a gente precisava ter iniciativa, aprender a ter iniciativa, muito pouca gente com iniciativa. E a minha mãe dizia lá em casa que ela até conhecia muita gente que tinha iniciativa, mas ela estava querendo conhecer gente que tinha acabativa, porque o povo até começava as coisas, mas não terminava. Mas eu ainda assim acho difícil as pessoas hoje em dia terem iniciativa. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo uma geração muito cansada, muito sobrecarregada. Eu procuro as pessoas e assim, me impressiona, porque isso não é uma questão de idade. Eu me encontro com jovens, e os jovens já estão cansados, já estão sobrecarregados, correm demais. Essas redes sociais e a tecnologia e tudo faz com que a gente esteja o tempo todo muito cansado. E quando a gente está muito cansado, a gente não quer iniciar outra coisa, a gente não quer ter iniciativa, a gente não quer começar, a gente não quer sair da zona de conforto, porque quem está cansado precisa de conforto. Quem está sobrecarregado precisa mesmo de cama, de descanso. E como está todo mundo muito cansado e todo mundo muito sobrecarregado, então a gente tem pouca iniciativa, porque a gente quer ter tempo para descansar. A coisa que eu mais ouço hoje em dia é aquele negócio, mas eu mereço dormir. Como se alguém não merecesse, né? Mas algumas pessoas acham que elas, mais do que qualquer outras, porque trabalham muito ou porque correm muito, merecem dormir. Outras, eu mereço eu mereço me entreter, eu mereço ter entretenimento, porque eu estou cansado e estou sobrecarregado, e isso é algo sinal da nossa geração. E o problema, ou eu não sei se o problema, mas a questão é que muitas vezes Deus nos chama para o movimento. Deus nos chama para mover, para sair, para fazer. E quando Deus quer fazer isso e encontra em nós um coração só a fim de descansar, só a fim de relaxar ou de se entreter, a gente começa a ter um problema. Nós lemos um texto do Novo Testamento, mas eu quero contar uma parte pequena de uma história do Antigo Testamento, para que, à luz da história do Antigo Testamento e do texto do Novo Testamento, a gente consiga ser impactado no nosso testamento de vida para hoje. Amém. E a história que eu quero contar um pouquinho é a história de Abraão, do começo de Abraão. A história é muito grande. Abraão está de Gênesis 11 a 25. É uma parte grande do Antigo Testamento, é sobre Abraão. Não vou conseguir contar a história toda. Mas o fato é que as três grandes religiões monoteístas do mundo vêm de Abraão. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo, todos vêm do pai Abraão. Abraão foi chamado o amigo de Deus. Na verdade, o seu nome não era Abraão inicialmente, o seu nome era Abrão, e sua esposa era Sarai, e Deus depois transformou de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E eles moravam numa cidade chamada Ur dos Caldeus, que a gente aprende em história, onde era a Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Ele morava ali em Ur e ele era muito próspero. Ele, Sara e a sua família, a sua tribo, porque naquela época era em tribo que viviam, eles eram criadores de gado e criadores de gado prósperos. E aí Deus aparece para ele, em Gênesis capítulo 12, Deus aparece para Abraão, e eu quero ler para vocês os 3 primeiros versículos de Gênesis 12. Eu vou ler Gênesis 12 de 1 a 3, que é quando Abraão se encontra com Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o texto do chamado de Abraão.
Segundo alguns teólogos, é o acontecimento mais importante do Antigo Testamento, porque aí começa a obra de redenção, porque Jesus é descendente de Abraão. Tudo começou com Abraão, e depois seu filho Isaque, e depois Jacó, e depois José, e depois Moisés, e depois Josué, e depois todos os reis e os profetas, até que chegou em Jesus. Então a obra da redenção começa com esse chamado de Abraão. E Deus promete fazer de o antigo Abrão, que se tornou Abraão, pai de muitas multidões. E eu vou parar na história aqui, com muita tentação, porque eu sou um contador de história, e eu estou muito tentado a contar o resto da história de Abraão, que é fantástica. Porque no meio da história de Abraão tem uma história que a mulher dele era estéril, e ele já era um senhor. Quando Deus chamou ele tinha 75 anos, passou mais 25, ele tinha 100 anos, e Isaac não tinha nascido, o filho da promessa. É uma história que tem uma trama interessante, e eu estou aqui me segurando para não contar essa história. E eu estou me segurando para não contar o ápice da história, porque todo contador de história quer contar o ápice. E o ápice da história é quando Deus manda ele sacrificar o filho que tinha nascido, Isaac, mas eu prometo que mesmo eu querendo eu não vou contar. A vontade é grande, mas eu não vou contar. Porque hoje não é sobre o ápice, hoje é sobre o começo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o começo. Abrão, rico, numa terra boa. E Deus disse para ele: sai daí, sai de junto dos teus. E eu pergunto a vocês, devocionalmente, essa manhã, quantos de nós sairíamos? Quantos de nós sairíamos dessa zona de conforto, de uma terra boa, junto da família, próspero, para obedecer a um chamado de Deus? Porque mudar alguma coisa, fazer alguma coisa, sair para alguma coisa ou de alguma coisa, quando alguma coisa está errado, é mais fácil. A gente consegue fazer isso. Eu tenho 3 filhos. Eu acho que todo sermão eu dou um jeito de dizer isso. Que eu tenho 3 filhos. E são maravilhosos, né, nega? Lindos. E aí, o que é que acontece? Eles estão crescendo. E eu mimei esses meninos. Eu não vou mentir, eu mimei. Eu sou daquele pai que a turma pede, eu vou fazer o café. E tu pensa que eles comem a mesma coisa, né? Cada um quer um café da manhã diferente. Um é ovo, outro é queijo, outro é sanduíche. E eu, besta, vou fazer um para cada um. Então eu fiz isso durante muito tempo. Sendo que agora eles já estão ficando adolescentezinhos. E eu também não estou mais tão jovem, eu já fico meio cansado. Então, tem dia, não é muito não, porque eu ainda consigo levantar, mas tem dia que eu não estou com essa paciência toda, eu não estou com muita força, e um faz assim: pai, vai fazer, e o do meio, que é mais mala sem alça, ele não pede o sanduíche, ele pede um mistão. Pai, faz um mistão para mim. Aí tem hora que eu não estou afim de fazer o mistão, aí eu digo: ah, Caio Rocha, vai embora fazer teu mistão, tu sabe fazer teu mistão, faz aí. Tu pensa que ele vai não, ele fica com fome, mas não vai de jeito nenhum fazer o sanduíche dele. Sendo que quando essa hora chega numa outra hora, que é a hora que a fome está pegando muito, no instante ele sabe fazer o mistão dele. E o mais velho faz papa. E o mais novo faz chantagem emocional para o mais velho fazer papa para ele. Ou seja, quando a gente quer mesmo, quando a gente está com fome, quando a gente tem necessidade de alguma coisa, a gente vai. A gente sai da zona de conforto. Então é mais fácil, quando a gente está com fome, quando a gente tem uma grande necessidade, a gente fazer. O problema é quando está tudo bem. Quando está tudo aparentemente tranquilo, quando tudo está aparentemente no lugar. E eu digo aparentemente porque às vezes a gente tem a falsa sensação de que está tudo bem, tudo tranquilo, tudo no lugar, e não está. E às vezes Deus chama para sair, Deus chama para fazer alguma coisa, e a gente ainda está feito Caio Rocha, dizendo: não vou agora não. Deixa eu esperar mais um tempinho. Sendo que o Deus que eu creio é um Deus que costuma nos tirar da zona de conforto. E eu tenho uma pastora amiga, muito amiga minha e amiga de Dom Paulo, pastora Simeia Meldrum, uma mulher de Deus. E a gente conversa bastante, ora junto. E recentemente ela estava conversando comigo sobre mudança. E ela riu de mim e disse: Ivanzinho, eu preocupado com mudanças. E ela virou para mim e disse: eu estou acostumada, é assim que Deus faz comigo. Quando eu acho que eu estou estabelecido em algum lugar, quando eu acho que as coisas estão tudo certo, que eu plantei, colhi, está tudo certo, Ele vai me tirar e me leva para outro canto, porque Deus costuma me tirar da zona de conforto. É isso que Deus normalmente faz, e eu quero saber se você está ciente hoje, você que está aqui, ou você que está pela internet, ao vivo, ou vendo depois, se você está ciente de que Deus pode querer tirar você da sua zona de conforto hoje. Eu tenho uma desconfiança grande de que é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ontem à noite, tivemos um culto lindo aqui com a juventude. Eu estive aqui com eles pregando esse mesmo texto, essa mesma mensagem. E eu orei por eles ontem, pelos jovens, por mim e por eles. E orarei por vocês hoje,
essa oração difícil de fazer, mas que um pai faz por um filho. Pai, tira eles da zona de conforto, suja a fralda deles, mexe para que eles consigam ter iniciativa, para que eles consigam sair, para que eles consigam se levantar. Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com Davi, que estava muito de boa na lagoa, tocando harpa, cuidando das ovelhas do seu pai. Chegava um leão, ele matava, chegava um urso, ele matava, mas nunca foi conforto para Davi, foi luta até o fim. Deus fez isso com Pedro, Pedro que sofreu tanto, negou a Cristo, depois Cristo ressuscitou, restaurou o ministério dele, e Pedro era o líder da igreja, pregando para os judeus, e Pedro estava numa casa, meu amigo, à beira-mar em Israel, à beira do mar Mediterrâneo. Quem já foi em Israel sabe do que eu estou falando, a gente esteve lá algumas vezes, e a gente vai lá visitar essa casa de Simão, o curtidor, onde Pedro estava lá, marzão, Mediterrâneo bonito, de boa na lagoa, orando, e Deus tira ele da zona de conforto, disse, está pregando só para o judeu, mas eu tenho uma ordem para você, pregar também para os gentios, o que para Pedro era algo muito difícil de acontecer. Então Deus costuma fazer isso, nos tirar da zona de conforto. E eu quero levantar três espaços da nossa vida, pelo menos, em que eu queria que você refletisse, se você não está numa zona de conforto, e se porventura Deus não está falando com você, para que você saia dessa zona de conforto. E a primeira delas é na sua vida espiritual. Às vezes a gente está aqui nessa igreja muito confortável, porque aqui tem um louvor maravilhoso, uma música linda. A gente tem um ar-condicionado, funciona, às vezes dá um calorzinho, mas funciona. Você, às vezes, acha que a sua espiritualidade está resolvida porque você vem num culto, ou de 15 em 15 dias você vem num culto, e talvez seja da vontade de Deus que você se incomode mais um pouquinho com isso, porque talvez você precise ler a palavra mais, conhecer a Deus mais, adorar mais, se transformar mais. 8h30 da manhã, cheguei aqui na igreja às 8, para ter uma aula com essa turma linda que está aqui, desde as 8 que a gente está reunido, desde as 8h30 da manhã, e tem uma escola dominical, o pastor Marcondes, o pastor Vitor, Mateus. Por que você não vem? Por que você tem que dormir até 9h40 para chegar aqui? Por que você não vem mais aprender sobre a palavra de Deus aqui mais cedo? Por que você não vem aos semeadores nas quintas-feiras? Por que você não se engaja mais? Será que você não está numa zona de conforto espiritual tão grande, em que você acha que o que você faz já é suficiente e que está bom? Você que está em casa, que ainda não veio para a igreja, que se acostumou, mal acostumou com o online, com tudo remoto, como é que você consegue ficar longe da Eucaristia? Você está numa zona de conforto achando que espiritualidade é ouvir um sermão ou cantar uma música, e isso você consegue fazer pela internet, mas é muito mais do que isso a nossa vida espiritual. E igreja é muito mais do que você ouvir um sermão ou cantar uma música. Igreja é sentir esse ambiente de presença de Deus, um ambiente profético onde Deus fala e nós ouvimos. Igreja é onde já já nós vamos fazer isso, nós vamos encontrar com o Senhor no mistério da Eucaristia, no corpo e no sangue de Cristo, para sermos alimentados. E você está aí online, está de fora disso, meio de graça que Deus dá para mim e para vocês, e muita gente numa zona de conforto. Mas às vezes não é na espiritualidade, às vezes é até na sua questão de sustento, na sua questão material. Tem gente muito acomodado com o emprego que tem, muito acomodado com o seu negócio, com a sua empresa, ou às vezes com a faculdade, se você for mais jovem. E tem que esperar um problema, tem que esperar vir uma demissão ou um contrato ser rescindido, tem que esperar algum problema acontecer para começar a se mexer, começar a pensar fora da caixa, começar a se desenvolver como profissional, como estudante, seja lá o que for. E eu sei que tem gente que está aqui dizendo, mas rapaz, eu ouço isso da minha mulher e da minha mãe, vem para o pastor falar de mim de novo esse negócio. Mas eu vim aqui para dizer a você, eu acho que Deus talvez queira lhe incomodar para você trabalhar mais, para você ralar mais um pouquinho, sobretudo se você é mais jovem, vive numa geração que quer ganhar dinheiro, quer fazer as coisas e quer ralar pouco. E Deus pode estar querendo dizer a você assim, sai da sua zona de conforto, estude mais uma coisa, rale mais um pouquinho, trabalhe mais um pouquinho, sai desse lugar, vá para outro lugar. E às vezes a gente fica preso nessa zona de conforto profissional também. Ou às vezes não é na espiritualidade, nem é na questão profissional, às vezes é nos relacionamentos. E aí isso é gritante. Nos relacionamentos eu vejo que nós vivemos uma zona de conforto, uma vida de relacionamento muito frágil, comunhão muito frágil, laços fracos, ou como diriam os filósofos, Bauman, todo mundo, né? Liquidez.
né, a vida líquida, relacionamentos líquidos, relações líquidas, porque a gente não consegue ter compromisso, a gente vive num conforto de não ter compromisso com ninguém. Se eu não tenho compromisso com ninguém, eu tenho o conforto de não ser obrigado a ir para o aniversário de criança, não sou obrigado a ir para o hospital quando alguém está doente, não sou obrigado a ir para casamento, a ir para porque eu não tenho compromisso com ninguém. Então eu não tenho compromisso com ninguém para ter o conforto de só fazer o que eu quero. O problema é que o conforto de só fazer o que eu quero, normalmente não é o que Deus quer que a gente faça. E a gente vive relacionamentos superficiais, frágeis, numa zona de conforto. E talvez Deus esteja dizendo a você assim: você precisa fortalecer os seus laços. Tem gente que vive uma espiritualidade de relacionamento de não perdoar ninguém. E vive num conforto de eu brigo com fulano, não perdoo fulano, largo fulano, vou conversar com cicrano. Brigo com cicrano, não resolvo, vou falar com outro. E vive nesse suposto conforto de não ter que passar pelo desconforto do orgulho e de pedir perdão ou de perdoar. Mas a ideia não é a gente viver nesse conforto, é a gente sair da zona de conforto e fazer o que Deus nos chama para fazer, que é perdoar e pedir perdão. Você tem que ter intimidade com Deus. Eu ontem com os jovens foi muito engraçado, eu preciso contar isso para vocês, porque eu fiquei feliz e ao mesmo tempo morrendo de rir. Peraí bebê. O bebê está desconfortável, a gente precisa cuidar dele, para ele ficar confortável. Agora, um colinho, vai vir. Amém. Olha aí, tudo é um colinho. Deixa eu contar essa de ontem, que essa de ontem foi fantástica. Eu estava com os jovens, e aí eu peguei ar, porque normalmente eu pego ar. E quando eu peguei assim, eu vi uma juventude assim, né? Aí eu disse: sai da sua zona de conforto nos relacionamentos. Você está muito confortável no seu namoro, está enrolando a menina há muito tempo. Cadê noive? Quando eu disse noive, eu vi umas 3 mulheres dizendo amém. Mas o pior não é isso, tu tá rindo agora não. O engraçado vem agora. Morri de rir mesmo. Eu dizendo assim: sai da sua zona de conforto, noivo. Você que é noivo, case, faça alguma coisa, mas não fique nesse conforto não. Aí na segunda banca aqui, onde a senhora está, tinha uma mãe e atrás dela estava o filho com a namorada. Aí eu disse assim: sai da sua zona de conforto, noivo. E ela fez: essa palavra não é para você, meu filho. Mas eu ri, viu? Ela disse assim mesmo: essa palavra não é para você, não é para todo mundo, menos para você. Você fique namorando. Mas, brincadeiras à parte, eu acredito naquilo que eu falei ontem. Porque a gente vive num conforto tão grande que a gente não quer mudar nada, nem isso. Os adolescentes de 13, 14, 15 anos, eu sei o que eu estou dizendo, porque eu tenho filhos, eu tenho afilhados nisso. A turma começa a ficar sério, e ficar fixo. E é uma dificuldade para começar a namorar, porque é um conforto ficar. Eu não tenho compromisso quando eu fico. E eu digo: sai da zona de conforto, começa o namoro. E o povo está namorando 8, 9, 10, 11, 12 anos e não noiva. E o povo noiva 12 anos e não casa. Porque é sempre um conforto muito grande. Eu tenho que esperar o maior dos confortos do mundo para poder tomar decisões sérias na minha vida. E isso não pode ser de Deus. Não pode ser assim. Deus não nos chama para a gente esperar que a vida aconteça só quando esteja tudo confortável. E para terminar essa história de relacionamento, eu quero dizer uma coisa para você. Tem gente com casamento se acabando aqui e entende que está se acabando porque o conforto muitas vezes é o casamento se acabar. E a gente tem que sair da zona de conforto para o casamento não se acabar. Porque na zona de conforto, eu tenho orgulho, e se ele quiser que faça, se ele não quiser que não faça, eu me separo mesmo, não tem problema. Se ela quiser que faça, se ela quiser que não faça. Passa a ser zona de conforto também, quando eu acho que as coisas têm que ser do meu jeito, no meu tempo. E de repente, Deus pode estar dizendo para você: ainda não acabou, sai da sua zona de conforto para esperar, sai da sua zona de conforto para ter fé, sai da sua zona de conforto para orar, e sai da sua zona de conforto para sofrer um pouquinho também. Porque o propósito não é você se separar, é você continuar com o Senhor. Mas continuar com o marido, com a esposa e com o Senhor requer sacrifício, sofrimento, e obviamente nisso não há conforto. Bill Hybels, que era um pastor de uma grande igreja que tem em Chicago, ele foi pastor lá, ele fala de uma expressão fantástica. Ele diz da santa indignação. Nós precisamos de uma santa indignação. Por exemplo, ele diz assim: eu tenho um filho que tem uma doença rara e procuro nos hospitais públicos e privados e não encontro
um tratamento digno para esse meu filho que tem doença rara. Aí eu fico indignado porque não tem. Aí o que é que eu faço com essa minha indignação? Eu crio uma ONG para ajudar outras pessoas que têm filhos com essa mesma doença rara. Então essa indignação que eu tenho me faz mover, me faz ter iniciativa, sair da zona de conforto e fazer alguma coisa. Eu me indigno porque a minha igreja não cuida bem das crianças, e aí eu me indigno tanto com isso que isso me faz levantar e virar professor da escola dominical. Ao invés de ficar só reclamando, eu agora vou ser professor e vou ensinar as crianças. Eu me indigno porque isso acontece ou aquilo acontece. Ao invés de ficar só me indignando, é uma indignação que me faz sair, levantar, ter iniciativa e fazer alguma coisa. E aí eu acho que Deus está fazendo com que essa manhã seja uma manhã de santa indignação. O que é que você se indigna? Com o que é que você se incomoda? Eu creio que Deus está perguntando o que lhe move. E por que você não já começou a se mover? Por que você não saiu da sua terra e da sua parentela para ir para um lugar que Deus vai lhe mostrar? Por que você não está disposto a levantar e você tem que viver essa vida de correr, se cansar, se entreter, correr, se cansar e se entreter? Eu acho que Deus está falando aqui. Agora o pior vem agora. É negócio de doido. O evangelho é negócio de doido. Paulo já dizia isso, é loucura, loucura completa. Pastor, tudo bem, eu vou dizer sim. Eu vou sair da minha zona de conforto, eu estou pronto. Eu estou pronto para dizer sim, é o concílio, eis-me aqui, vamos lá. Mas não tenho a menor ideia de para onde ir. Bem-vindo ao clube. Abraão também não tinha a menor ideia de onde ele ia. Deus disse a Abraão assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostro depois. Não foi assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para Israel, para uma terrinha que vai ter ali junto do Jordão. Não. Foi, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus disse, pega tuas coisas e sai, eu te mostro no caminho. E Deus pode estar dizendo para você, se disponha, diga que vai fazer alguma coisa. Eu não vou dar tudo de uma vez para você que você não aguenta não. Mas se você tiver com o ouvido atento, se você tiver com os olhos abertos para discernir, eu vou mostrar o passo que você vai precisar dar. Isso é muito maluco, mas é de Deus. É menos sobre o que fazer e mais sobre estar atento e disposto a fazer. Orei ontem com os jovens e vou orar hoje de novo. Senhor, desperta os chamados aqui. Desperta os chamados aqui. Tem um detalhe importante. Se você estiver disposto a sair da sua zona de conforto, atento para um lugar que Deus vai lhe mostrar, se despertar, se movimentar, eu estou feliz. Era o objetivo da mensagem. Mas a gente tem que observar uma coisa. O nome Abrão significava pai exaltado. Pai exaltado. Deus mudou o nome dele, de Abrão para Abraão. Abraão significa pai de multidões. Pai de multidões. Ou seja, Abrão na sua terra, rica e próspera, era sobre ele ser exaltado. Abraão, pai de multidões, tinha a ver com outras pessoas. Quando era o pai exaltado, era Abrão. Agora é pai de multidões. Não era sobre Abraão, era sobre o que Deus queria fazer com Abraão e outras pessoas que viriam. Então, o seu sim, o seu eis-me aqui, a sua disposição para ouvir o chamado como Abraão ouviu, tem que ter a ver com alguém mais do que você mesmo. Não é assim, eu estou disposto, eu vou dizer sim para essa obra que o Senhor quer fazer na minha vida, e só na minha vida. Não é assim, é para o que Deus vai fazer através de você, para abençoar alguém, para abençoar o seu marido, para abençoar a sua esposa, para abençoar seus filhos, para abençoar a sua igreja, para abençoar seu parente ou o seu colega de trabalho. Você vai dizer sim em uma santa indignação para abençoar outra pessoa que não seja você mesmo. E eu vou concluir essa mensagem porque eu disse que ia ser simples. E eu quero concluir voltando no texto que nós lemos. Nós lemos Romanos 4, a partir do versículo 18 ao 25. E no versículo 18 é lindíssimo. Ele diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Esperando contra a esperança, creu. 75 anos de idade, mulher estéril. Depois 100 anos de idade e o filho da promessa não vinha. Porque a santa indignação, o chamado e o que Deus quer fazer por você e através de você não tem a ver com a esperança humana. É uma esperança contra a esperança humana.
é algo sobrenatural. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque não é autoajuda. Não é nada que eu possa ficar falando aqui meia hora para você, usar de neurolinguística ou qualquer instrumento de manipulação para poder fazer você gritar e dizer que vai fazer alguma coisa. Porque você pode até gritar e dizer que vai fazer alguma coisa, mas você sai daqui no almoço, você já esqueceu. Não quero lhe manipular. E nem que eu quisesse ia acontecer. É esperando contra a esperança, porque é algo sobrenatural. A esperança humana em Abraão já tinha ido embora. Não tinha condição dele ter filho, não tinha condição da mulher dele ter filho, a idade já era avançada, e quando teve filho, Deus mandou sacrificar. Ou seja, a esperança humana já tinha ido para o beleléu há muito tempo. É esperando contra a esperança, numa esperança sobrenatural. E é por isso que nós oramos e cremos, porque não vem de homens, vem de Deus. Deus quer dar essa esperança a você. Deus quer dar a você nessa manhã uma esperança sobrenatural. Além, pastor, eu não tenho mais esperança no meu casamento. Pastor, eu não tenho mais esperança no meu trabalho. Eu não tenho mais esperança no meu ministério. Eu não sei qual é a sua vida, você não tem esperança. Não tem problema, porque a esperança dessa manhã é uma esperança sobrenatural para que Abraão, Pedro, João, Quilza, Vitor, quem estiver aqui, creia com esperança sobrenatural, esperando contra a esperança. E eu acredito que Deus tem esse chamado para vocês. Diferente do de Abraão. O chamado de Abraão foi um. O meu chamado é um. O seu chamado eu não sei qual é. Já tem 3 opções. 3. Você ouviu o chamado e crê nele. Segunda opção. Você nem sequer ouviu o chamado. Então isso aqui tudo é um grande faz de contas. É só um ritual. Ou terceiro. Você ouvir, crer, mas crer mais ou menos. Eu creio até a página 5. Essa é a terceira opção. É aquela pessoa que diz que crê, mas não crê de verdade. Se você ouvir, crê, amém, cumprir meu propósito. Se você nem sequer ouvir, não tem problema, eu não posso fazer nada, só o Espírito Santo é quem convence. Agora, se você ouviu essa mensagem, ela aqueceu o seu coração de alguma forma, o seu coração se aqueceu, e você está aí dizendo, mas eu não consigo, que é algo que eu vou dizer igual a você. Porque você está olhando para mim, eu estou aqui de branco, a alguns metros de altura, e você pode achar que eu estou muito seguro, mas eu não, só Deus sabe que eu estou morrendo de medo das mudanças que estão acontecendo na minha vida. E eu também disse um sim sobrenatural, e tenho dito vários sim sobrenatural, como você também, mas crendo que Deus vai dizer no tempo dele, cada passo que tem que ser dado. Se você está morrendo de medo, feito eu, não tem problema. Vamos ler o versículo 20 e 21. Versículo 20 diz que Abraão não duvidou por incredulidade na promessa de Deus. Eu não quero duvidar e não quero que você duvide, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então hoje é o dia de você fortalecer sua fé e dando glória a Deus. Versículo 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eu não tenho muita segurança. Eu morro de medo de fraquejar. Eu sei que você tem também medo de fraquejar. Mas hoje a gente vai dar glória a Deus. Hoje a gente vai fortalecer a nossa fé. É isso que você veio fazer aqui. E eu sei que Deus vai cumprir, porque Ele é poderoso para cumprir. E essa é a minha oração, para terminar. Minha oração é: fortaleça a sua fé, enquanto você dá glória a Deus. Tenha convicção de que Ele é poderoso para fazer mais do que você pede, mais do que você pensa. Viva para abençoar alguém. Mude para abençoar alguém. Se movimente para abençoar alguém. Sofra para abençoar alguém. Deus não precisa mudar seu nome como mudou de Abrão para Abraão, mas Ele quer tirar você da sua zona de conforto para você ser um abençoador, uma abençoadora. Não muda seu nome, mas você, em nome de Jesus, pode sair daqui para amar a Deus, amar o próximo, fazer a diferença. E essa é a nossa oração. Amém e amém. Deus abençoe vocês.